Exatamente essa pergunta que eu ia fazer, porque você comentou de Buda e Siddhartha Gautama, ele foi e conseguiu romper com o ego dele, dissolver o ego dele. Você acha que é possível nós conseguirmos isso também? Seguramente. Só que os budistas, do jeito que os cristãos ferraram com a obra de Jesus, os budistas ferraram com a obra de Siddhartha Gautama, infelizmente. Falando um português um pouco chulo, é isso. O que é que a gente precisa entender por trás de Siddhartha Gautama? É que, assim, a primeira religião que surgiu no mundo chama-se Jainista. Os Jainas. Quem eram os Jainas? Eram os antigos dravidianos que moravam onde hoje é o Paquistão e a Índia, nas cidades míticas de Mohenjo-Daro e Harappa. Nesse tempo surgiu algo estranho. Surgiu uma corrente de Tirthankaras. Que diabos é isso? Tirthankaras são 24 seres que formaram uma espécie de aura catena. Que diabos é aura catena? Uma corrente dourada, ligando o caos ao paraíso. Tirthankara significa fazedor de val, ou seja, eu estou numa margem, tem outra margem, eu crio um val, ou seja, eu crio uma ponte. Para cruzar. Então, os Tirthankaras, na história Jaina antiga, isso é de uma preciosidade sem tamanho e ninguém conhece. Foram os primeiros a criar essa val, essa ponte, este val, essa ponte, entre o paraíso e o caos gerado pela criação. Certo. Defeituosa. E eles estavam fazendo isso, tentando descobrir até onde eles iam. E o que é que houve? Apareceu o ser humano à moda do pecado original de Eva. O 24º Tirthankara, chamado Jina Mahavira, nasceu na mesma época em que Kapila, Patanjali e Siddhartha Gautama nasceram. E quando Siddhartha Gautama conseguiu se iluminar, Jina Mahavira, o 24º Tirthankara, chegou à conclusão que os Tirthankaras não mais precisavam existir, porque finalmente um ser humano tinha chegado no topo. Estou respondendo agora a sua pergunta. Mas qual é o detalhe? Os Tirthankaras, então, deixam de existir a partir de Jina Mahavira, foi o 24º. O 23º foi um cara chamado Parsiva. O 22º, um cara chamado Aristanemi, que era irmão de Vasudeva, pai de Krishna, ou seja, a história vai para trás. Então, Jina Mahavira foi o último. Como Siddhartha Gautama deu o show dele, eles disseram, bem, os humanos agora aprenderam o caminho, porque Siddhartha Gautama conseguiu cruzar o caos para o paraíso. Mas qual é o problema de Siddhartha Gautama? Aí eu vou contar uma lenda dos budistas antigos no tempo do Ceilão, antigo Sri Lanka. Essa lenda hoje não mais existe entre os budistas, mas está registrada, está escrita. Dizem que Brahma, na sua demência no universo vizinho, quando ele viu que os Tirthankaras abençoaram Siddhartha Gautama, ele disse, esse humano chegou num ponto. Aí Brahma mandou 2 demônios, ou 2 deuses. O deus da morte e o deus da luxúria, chamado Yama e Kama, para quebrar a contemplação, a meditação de Siddhartha Gautama. E ele conseguiu? Durante 7 dias, Siddhartha Gautama embaixo da árvore Bo, depois de uma outra árvore. Na terceira árvore, quando eles estavam tentando, não conseguiram. Por quê? Aí é complicado. Um ser serpente chamado Mukalinda, um ser teriantrópico, metade serpente, metade humano, envolve o corpo de Brahma 7 vezes, enquanto ele fazia meditação para expulsar esses 2 demos, para fazer com que os humanos conseguissem continuar, levar adiante aquilo que Eva havia feito lá atrás, que era desbloquear o cérebro humano, e agora Siddhartha Gautama tinha chegado. Nossa. Na melhor função de utilização desse grau de liberdade. Aí Brahma, quando viu isso, queria saber o que é que Siddhartha Gautama tinha percebido. Reza essa lenda do Sri Lanka.
Só que Siddhartha, quando acorda, os budistas não contam isso. Ele resolveu não falar nada. Porque ele dizia, eu não vou conseguir contar nada do que aconteceu comigo nesse estado de iluminação. Não adianta falar. Só que Brahma queria que ele falasse. Aí faz toda uma armação para convencer Siddhartha Gautama a começar a explicar para os monges o que tinha acontecido com ele, porque só assim esses seres do universo vizinho iriam saber o que é que um ser humano podia, na sua vida interior, perceber, coisa que nem Brahma, o Criador, consegue. Olhem bem o tamanho. Ou seja, nem era uma intenção de Siddhartha expor isso para os discípulos, entre aspas. Siddhartha, ele foi levado por todo que pediu a ele, aí ele foi se deixando levar. Mas ele nunca quis. Aí o que é que o budismo Mahayana fez 6 séculos depois? Esse negócio de você passar um bom tempo embaixo de uma árvore, numa caverna, sabe-se lá onde, tentando se iluminar, é egoísta. O que nós precisamos fazer é sermos devotos de Krishna, ou devotos de Buda. Buda não falou em Deus, Buda detestava a devoção. E vamos nos tornar pobres e pedir esmola para dar aos pobres, porque assim estaremos agindo em benefício do mundo. Isso chama-se budismo Ramayana, que diz que a atitude de Buda de se iluminar era algo egoísta. Olhem bem o tamanho da confusão. Aí a interferência das trevas. Para transformar a humanidade numa massa devocional, em que você passa o dia inteiro cantando hinos a Krishna, a Buda, a Jesus. Os mantras. Mantras, orações, o terço. Mas trabalhar que é bom. Muitas vezes você nem entende, né, o que você está falando. Você nem entende. Despertar os potenciais. Não, eu estou ali cantando num contentamento permanente, só que ao meu redor é criança sendo estuprada. Blá, blá, blá. Ou seja, é um tipo de retardamento. É outra ignorância. É um padrão de... Existem várias ignorâncias. A avidya é só uma delas. Kapila chamava, no Sankhya, ignorância, 3 tipos de ignorância. Uma delas chamava-se Vatireka, que se refere aos tattvas, que cegam o ser humano. Buda, nas suas 4 nobres verdades, a primeira verdade que ele disse é, o mundo sofre, o sofrimento existe, toda a vida sofre. Sofre por quê? A segunda verdade. Devido a Trisna, T-R-S-N-A, Trisna, que é o que? Um tipo de ignorância. Que tipo de ignorância é esse? É o desejo ignorante. Que tipo de desejo ignorante é esse? O apego. Apego a pessoas, a nome, a dinheiro, a bens, a conceitos. É quando você coleciona certezas, ismos, ideologias e se ferra. Buda chamava isso de trisa, desejo ignorante. Do apego. Apego. Então, assim, cara, já está tudo dito há muito tempo. Qual o terceiro ponto que Buda fala? Ele propõe o caminho do meio, que é o caminho sem trisna, ou seja, sem extremos, sem ismos, e aí chega o 4. Quando você caminha, então, pelo seu caminho, você atinge Nirvana, que é um estado de consciência superior, que o pessoal diz que é o paraíso. É um estado de consciência superior. São as 4 nobres verdades. Que não há mais sofrimento. Sim. É o grande... Não há ensinamento maior do que esse. Em lugar algum. Mas aqui não fala nem de Deus, nem de amor, nem coisa alguma. Sim. Fala de dignidade, fala de equilíbrio, fala de discernimento. Eis o problema. Os budistas dizem, não, isso é egoísmo. E por que Siddhartha não queria falar? Porque quem melhor transmitiu isso foi Hermes Trismegisto. Quando a gente compartilha uma realidade exterior, todos nós, em tese, vemos a mesma coisa. Podemos, então, discutir o que é que aconteceu. Todo mundo está vendo. Nem isso a gente consegue fazer mais, porque agora você cria narrativas falsas e transforma aquilo em verdade, e a verdade nunca vai ser percebida. Mas isso é no mundo exterior. Agora imagine se eu for contar algo que aconteceu na minha vida interior.
Aí Hermes Trismegisto dizia, isso aí ninguém deve contar. Não dá para colocar em palavras. Porque você, primeiro, não pode provar. Segundo, você não pode colocar em palavras. Foi você que sentiu aquilo. Terceiro, que se você sentiu, não necessariamente o outro vai sentir igual. E não quer dizer que esteja correto ou verdadeiro no sentido de... Mas aconteceu com você. Então, assim, não é algo que seja imposto a ninguém e aquilo pode valer para você, mas talvez não seja validado por muitos ou não tenha função para os outros. Pode ser que cada um tenha o seu caminho. Por isso que Siddhartha não queria falar. Cada um tem que descobrir por si só. E cada um tem seu tempo. Descartes, René Descartes, século agora 17, no livro Discurso do Método, o primeiro parágrafo, ele diz: o bom senso deve ser das coisas do mundo a mais bem distribuída, porque mesmo pessoas que reclamam de tudo a Deus não reclamam da cota de bom senso que pensam ter, já que cada um se acha o rei do bom senso. Então, assim, não adianta você querer... Então, Siddhartha não queria falar por isso. Porque ele estava falando do mundo interior, da vida interior. Aconteceu com ele. Como é que ele vai explicar isso aos outros? Então, as minhas vivências dessa vida eu também saio sem contar nenhuma. Eu escrevo um monte de bobagem, faço palestras sobre um monte de bobagem, mas eu não falo de minhas experiências. Interessante. Interessante. Só um ponto. Eu li o livro de Hermann Hesse, que é o Siddhartha, né? Que é um livro espetacular. Em um determinado momento da história de Siddhartha, ele é pego pela luxúria, né? Ele volta, né? Ele é uma família rica, ele vai lá meditar, né? Conhece tudo, passa pela experiência dele, só que ele, um certo momento, ele volta para... Ele vira um bom comerciante, começa a ganhar dinheiro, ele volta a ter a riqueza, né? Quando você falou que o diabo, ali, Brahma, né? Tentou fazer com que o vírus da luxúria picasse ele, né? Brahma mandou Kama para o vírus da luxúria. Isso. É esse vírus da luxúria que acometeu Siddhartha ou é só uma história diferente? É só uma história diferente. A cultura libanesa deu dois grandes escritores ultimamente, Hermann Hesse e Mikhail Naimi. Esses dois caras, eles produziram livros formidáveis, mas eles extrapolam. Isso, é como se fosse um romance, digamos assim. Exatamente, Entendi. eles extrapolam as questões históricas. Tá? Entendi. Então isso aí é uma licença poética em termos, entre aspas, da história do Buda. Ele foi tentado no tempo em que ele estava meditando. Foi depois, né? Não foi depois, como Hermann Hesse coloca ali. É uma licença poética. Isso. Bacana. Quando o Buda se ilumina, porque o estado de iluminação verdadeiro não pressupõe retrocesso. Exatamente. Retrogradação. Isso. É algo que é o nirvana. Quando você chega no padrão de uma superconsciência, não tem mais volta. Não, você pode cometer equívocos de avaliação, blá blá blá, mas no campo comportamental você não vai regredir. Aquilo não tem como, porque você já é incapaz de fazer certas coisas. Eu tenho só uma dúvida aqui. Do lado de Jesus, ele era incapaz de usar o poder dele para fazer o mal, para usar a força. Igual o Javé queria. Igual o Javé queria. Muito bom. Nossa, quantos aprendizados, hein, Rosa? Nossa. Sensacional. Eu espero que o pessoal esteja gostando. Queria só retomar aquele ponto da cocriação, né? A gente falou nós, a partir do momento que a gente entender que a gente é possível de cocriar, que só parte de nós, né? A gente conseguiria alcançar coisas maravilhosas, né? Mas tem muita gente que fala sobre a lei da atração. Aqui no Lean, muitas vezes já falaram também. A partir do momento que a gente pensa que a criação parte de nós, a lei da atração, então, para mim, ela cai por terra, porque você não atrairia nada, dado que parte de mim seria o contrário. Faz sentido? Entendeu o meu ponto? Entendi. Você não atrai nada, é parte de você. Mas não é bem assim. Não. Não. Depende da premissa que você coloca como sendo o seu pressuposto lógico. Se nós estamos falando no campo do desejar ter, é uma coisa. Se nós estamos falando no campo da aspiração do ser, é outra coisa. Vamos deixar por enquanto a lei da atração do lado. Vamos falar da lei da mente
que Siddhartha Gautama ensinou à humanidade? O que é que o Buda, Siddhartha Gautama, falou que hoje é traduzido erroneamente como sendo a lei da atração? O que é que Siddhartha disse? O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você aspira a ser, se torna realidade. Como é que o pessoal traduz isso aqui? O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você deseja, se torna realidade. O desejar aqui é complicado. Porque você tanto pode desejar algo no campo da aspiração do vir a ser, como desejar algo no campo do material. Ora, Siddhartha Gautama já era o mais milionário dos milionários da época. Ele era filho de um rei. Sim. E ia ser rei, casado com a mulher a mais bela que existia. Teve um filho maravilhoso. E ainda assim, um belo dia ele olhou para alguém sofrendo e disse: putz, o que é isso? Aquilo foi um choque, um tal choque de realidade. Aquilo provocou um impacto tão violento nele que ele não podia mais parar de pensar naquilo. Ele pediu desculpas à esposa, ao filho, e foi embora. Precisava de um tempo. Esse cara não iria criar uma regra para ensinar as pessoas a serem ricas materialmente. Não é isso. Ele ensinou uma regra para que as pessoas se tornassem ricas espiritualmente. Dentro, né? Não fora. Então, a turma hoje, infelizmente, traduziu isso como sendo um desejo bem material. Bem material. A isso aqui, indo para a sua pergunta, não é que seja falso, mas não é isso que Buda falou. Buda não tem nada a ver com isso aqui. Aspirações no campo do vir a ter. O que Buda explicou, e é o que a física quântica assina embaixo, e é o que várias figuras como Deepak Chopra, Amit Goswami, Joe Dispenza, várias figuras estão realizando experiências em universidades, fazendo com que as pessoas pensam. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você aspira a ser no campo da autocura, ou seja lá do que for, aquilo se torna realidade. Por quê? Porque tudo acontece na célula do corpo. Ou seja, é uma coisa fisiológica, que é a sua célula, mas lá dentro as reações bioquímicas determinam tudo do seu genoma, e seu genoma produz as proteínas, e a sua vida, o seu corpo, ou o que o seu corpo faz ou deixa de fazer, o que se passa na sua mente ou deixa de se passar, é tudo fluxo proteico. É tudo lance genético acionado epifenomenologicamente pelo ambiente ou pela sua vontade. Só que nós humanos não sabemos usar a nossa vontade porque nós somos infantilizados. Voltamos lá. Aí a gente volta para esse ponto. O que é que a física quântica diz? Ei, cara pálida, desperte. Física quântica, não é religião. Diz: você é o pintor, você é o pincel, você é as cores e você é a obra que você pinta. Nossa. Ou seja, você é co-criador. Mas o que é que a gente faz? A gente não aprende a pintar, a gente não faz nada e fica Deus, Deus, Deus. Pedindo só. Enchendo o saco, cara, de Deus, porque ele faça tudo, e ainda que a gente se corrompa. Então, a questão do desejar é algo comercial que funciona, que tem a sua lógica, tá certo? Mas não foi o que Buda explicou. Não, exatamente, não é alinhado com isso aqui. Nossa, que explicação Claro perfeita. que se uma pessoa pensa bem, ela termina produzindo ao seu redor um campo vibratório propício a que as coisas boas a abraçem. Se uma pessoa pensa de forma equivocada, vive triste, ou pé da vida, ou rancorosa, ou é uma má pessoa, ela cria ao seu redor campo vibratório em que as coisas não vêm. Aí você diz: não, mas um corrupto leva tudo. Leva. Ele quebra todas as regras e leva. Mas um dia ele se defronta, porque o que sai de um ser volta para esse ser. Não é porque haja uma justiça divina, é porque existe uma teia da vida chamada Werde, que a mitologia nórdica fala dela, e diz: ó, volta.
Mas volta só porque volta, não é porque alguém quer lhe punir ou quer lhe premiar. Os espíritos dizem claramente, Deus, sendo ele o que seja, em tendo dado a semente da sua divindade a cada consciência particularizada, a partir daí ele não se mete mais. Cada consciência particularizada, por meio das suas opções, vai acionando os mecanismos das leis de ação e reação, causa e efeito, e a partir daqui a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas não é Deus que vai castigar nem premiar ninguém. É a velha lei da mente do Buda de novo funcionando. Voltando. Só que de uma forma espiritualizada. Então, assim,